A composição é o início de uma jornada musical. O compositor traduz sentimentos, paisagens e histórias em harmonias e melodias e frases que nos conectam ao passado, ao presente e ao futuro. Sem a composição, a música simplesmente não existiria. O Brasil é uma terra de ritmos. Aqui, a música está profundamente entrelaçada com a alma do seu povo, e cada canto deste vasto território traz consigo uma nova melodia e uma nova história para contar. Ao longo dos séculos, a diversidade cultural do Brasil gerou um cenário musical único, onde diferentes sons se misturam, dando origem a uma expressão sonora vibrante e plural, que reflete a riqueza e a complexidade da nossa cultura. Mas por trás de cada acorde, cada verso, cada canção que nos emociona, há o trabalho silencioso e meticuloso do compositor. É na composição que tudo começa. É ali, na criação das primeiras notas e palavras, que nascem as obras que atravessam gerações e fronteiras. A composição é o ponto de partida para a criação de obras imortais, que nos emocionam e inspiram até os dias de hoje. Existem muitos estilos musicais que enriquecem a nossa cultura, cada um com a sua identidade singular, sua história rica e uma profunda conexão com o público. Além das melodias e letras, vamos conhecer também as dificuldades que esses artistas e compositores enfrentam no seu cenário. Esses desafios revelam como a música resiste, se adapta e se reinventa em um mercado musical cada vez mais competitivo. Ao longo desta jornada, teremos a oportunidade de ouvir as histórias por trás das canções. Vamos conversar com compositores e artistas que nos contarão sobre suas inspirações, dificuldades e os bastidores de suas trajetórias. Histórias de luta, perseverança e fé, que se traduzem em músicas que emocionam e transformam vidas. Sou o Júnior Benelli, eu sou aqui de Cambé, no Paraná, tenho 31 anos, eu sou compositor desde os meus 15, 14 anos, então tenho aí uns 16 anos que eu componho e sou do gospel. Olha, meu processo criativo ele varia muito. Existem momentos que eu tô em adoração, tô lá tocando meu piano e falando com Jesus e faço uma melodia e faço uma canção inteira. Tem momentos que eu tô andando na rua e vem uma frase e aí ela sai. Mas normalmente, quando eu vou compor, eu venho com uma melodia do que é cantado. Então, muito raro vir uma melodia só instrumental, ouvir uma poesia e depois transformar em música. Então sempre vem algo assim. Às vezes vem direcionado, alguém me fala, olha, eu tenho esse tema aqui, eu preciso de músicas nesse tema. Aí me vem a inspiração, eu faço. Às vezes eu quero agradar uma pessoa, que nem, por exemplo, eu fiz várias músicas pra minha esposa. Aí, na época a gente ainda não era casado, então eu queria agradar, queria mandar um mimo, aí eu ia lá, acompanhei uma música. Então depende muito, mas a maioria das canções surgiram de momentos de oração mesmo, lá no meu piano em casa. Minha maior fonte para compor, o que mais me inspira é o sentimento que eu tô. Então, vai ter momentos que eu tô sentindo algo sobre a volta de Jesus ali, eu tô orando sobre isso. Aí eu vou compor isso. Tem momentos que eu tô mais assim, Senhor, tenha misericórdia. Aí eu vou fazer música sobre graça. Então, assim, depende muito. É muito do que eu tô sentindo naquele momento. Quando eu tô construindo a música, normalmente ela vem a melodia da letra, já vem inteira. Muito difícil vir só uma letra ou só uma melodia sem letra. Então, normalmente vem a letra cantada e aí eu vou lá e vou encaixando a melodia, porque, bom, o meu processo criativo fica melhor assim. Às vezes eu tô cantando, imaginei que um maior ficaria legal, às vezes eu ponho um menor, fica mais legal. Então, eu costumo criar tudo junto, a letra e a melodia, sem separar elas, pra me organizar ficar melhor. E eu tenho que gravar tudo também, que se eu não gravar, eu esqueço. Quando eu tinha 12 músicas, 15 músicas, era fácil lembrar. Depois que passou da 15ª, acabou a memória. Atualmente eu não vivo da música. Eu trabalho fora, trabalho hoje numa securitizadora. E também dou aula de música particular, dou aula de técnica vocal. Mas não vivo da composição. Eu ganho até algum dinheirinho com composição, mas é bem pouquinho, assim, não é nenhum valor nada relevante. É o meu sonho. Meu sonho é poder me dedicar a isso, sabe? E transformar isso numa renda. Porque eu tenho muita facilidade pra compor, né? Então, se eu tenho tanta facilidade assim,
Tem tanta gente que não tem, que queria ter, sei lá, eu acho injusto eu não poder viver disso, uma coisa que eu sou bom. Hoje eu não consigo viver financeiramente da música porque existem algumas barreiras dentro do mercado. Eu sou um compositor gospel, né? Se eu fosse de outros segmentos, se eu fosse, sei lá, de sertanejo, qualquer outra coisa, é muito fácil você chegar nas pessoas. Agora, nesse local onde eu tô hoje, no gospel, é um mercado extremamente nichado. Embora todo mundo conheça todo mundo, as pessoas elas costumam dar oportunidade para quem já é grande, para quem já estourou uma música. E assim, você tem que ter uma música extremamente incrível para você conseguir chegar lá, ou alguém tem que apostar muito em você. E esse alguém é alguém que já é do meio, que já conhece os caminhos das pedras, sabe? Eu até tenho uma experiência, estava compartilhando aqui com vocês, que uma música minha chegou numa cantora, assim, nacionalmente, internacionalmente conhecida, e foi muito legal esse dia, eu comemorei demais, mas ela acabou não gravando, porque na hora de fazer a seleção das canções, o que pesa mais? Ah, esse compositor desconhecido que pode se envolver numa polêmica, num escândalo, ainda me causar problema, ou nesses que eu já conheço, que já estão no mercado, que já são consolidados. E ela ficar com eles. E isso é algo que ela não tá nem errada em fazer. E muitos cantores fazem assim, e não acho que estão errados em fazer. Aí a gente que não é conhecido vai ficando, né? Até a oportunidade aparecer. Eu acredito que é muito importante que um compositor tenha uma editora, mesmo que ele não seja famoso, mesmo que ele não seja relevante, porque a editora ela tem um catálogo ali, né? Ela coloca todas as músicas ali. Quando o cara que tá lá catalogando, ele vê uma música boa, ele leva pros artistas, né? Porque a editora ganha dinheiro. Se a música estourar, ela ganha também. Então ela tem muito interesse que alguma música sua estoure. E assim, principalmente a gente que não é conhecido, normalmente o que a gente faz pra gente ser conhecido? A gente vai lá, faz um contratinho, onde a gente abre mão de ganhar alguma coisa pra gente ser divulgado, né? Pra gente poder chegar. Então, assim, é um bom caminho você ter uma editora, é um bom caminho você, além da editora, você ser uma pessoa que compõe constantemente, isso ajuda bastante, você tá alimentando o banco sempre, né? Mas é isso, assim, quem é independente 100% sem editora, sem nada, é mais difícil de atingir, de repente, se quer fazer sucesso, né? É mais difícil atingir o sucesso, né? A composição é uma habilidade humana e, cara, eu sou bom nisso, eu queria tanto viver disso. Meu nome é Glenda, eu sou daqui da cidade de Biporã. Eu componho desde adolescente, desde muito novinha. Eu comecei, acho que meados de 13, 14 anos ali. Eu sou. A minha arte é fruto da cidade de Biporã. Apesar de eu não ter nascido aqui, a minha história com a música, ela começou quando eu já morava aqui em Biporã. O meu processo criativo, ele não tem muita regra para seguir. Eu sempre achei que eu escrevo muito melhor do que eu falo. E desde quando eu comecei a me envolver com a música, que eu consegui me descobrir com o violão na mão e não só escrever textos, mas também colocar uma melodia naquilo ali que eu estava escrevendo, eu senti que aquilo era algo que organizava mais os meus pensamentos, assim, sabe? E aí eu conseguia me compreender mais através daquilo que eu estava escrevendo. Então, o meu processo criativo, ele vai muito do momento que eu tô, mais do momento que eu tô vivendo. As ideias das músicas que eu componho, elas são muito baseadas no, não só no que eu tô sentindo, mas também em livros que eu tô lendo, músicas que eu tô ouvindo no momento também, o que tem mexido comigo. Eu sinto que a minha mente, o meu coração, ela meio que interpreta como tudo isso está sendo gerado dentro de mim. Geralmente, as canções que. Quando eu começo, eu nunca. Eu acho que eu nunca comecei uma música pelo refrão. Nossa, é verdade, eu nunca comecei uma música pelo refrão, assim. Porque eu tô geralmente ali com, né, o papel e a caneta na mão e eu começo a escrever aquilo que tá fluindo dentro de mim, assim. E depois eu pego o violão e eu tento encaixar aquilo numa melodia. Assim, quando eu tô escrevendo algo, eu sei se ela pode virar uma canção ou se vai ser só um texto que tá expressando o que eu tô vivendo ali. Então, o meu processo criativo, ele começa é uma tentativa de organizar o que eu tenho aprendido e vivido, assim, sabe, interiormente. Eu atualmente, apesar de querer muito poder viver da música, ainda não vivo dela, né?
Eu, diferente de outros compositores que geralmente entregam as suas composições para outros artistas gravarem, eu componho para mim mesma, né? Então, daí, conforme a gente vai podendo, eu vou produzindo essas músicas e daí lançando elas e tudo mais. Então, eu ainda não vivo da música, porém, espero que vou viver um dia em breve. Para mim, o principal desafio é a coragem de mostrar o que você escreve. Eu sinto que quando eu tô mostrando uma música minha pra alguém, eu tô abrindo partes de mim, sabe? É porque quando eu escrevo, eu tô me organizando por dentro, assim, sabe? Então, quando eu abro a minha composição pra uma pessoa ouvir, é como se eu estivesse abrindo a minha bagunça interior, assim, sabe? Eu acho que todo compositor, autor, tem um pouco disso dentro de si, né? A gente escreve baseado naquilo que a gente tá sentindo, naquilo que a gente tá vivendo assim por dentro. Então essa para mim é a maior dificuldade, é encontrar coragem para mostrar aquilo que eu escrevi, aquilo que eu compus ali. E também daí depois fazer essa música chegar até o público, né? É aquela insegurança de se o público vai ouvir, vai gostar, vai se identificar, assim, né? Então, ter esse feedback é algo que é muito especial, mas também é um desafio, porque principalmente regionalmente aqui, às vezes a gente é mais reconhecido fora daqui do que dentro, né? Aqui no nosso meio. Então, eu acho que esses são os maiores desafios, assim. Meu nome é Tainara, eu sou da cidade de Biporã. Eu já componho há mais ou menos uns 15 anos. Eu comecei compondo no sertanejo por volta dos 14, 15 anos, né? Aí, com o passar do tempo, eu passei a compor no gospel. Então, hoje eu componho, né, para um projeto. Eu tenho um projeto junto com uma amiga que se chama Do Kirva, né? Esse projeto. E hoje a gente compõe, então, nesse segmento que é o gospel. O meu processo criativo é bem doido, porque tem algumas vezes que eu pego ali para compor, né, a música, começa sempre pela melodia. Isso é bem característico meu, assim. Mas, às vezes é algum assunto que eu tô estudando, algum livro, alguma música, e às vezes parece que é um download, assim, que vem. E então eu vou, depois desse processo, eu vou aperfeiçoando aquela música. Depois que eu escrevo essa canção, aí eu costumo mostrar pra minha amiga, né, que a gente trabalha nesse projeto junto, pro meu produtor musical, e a gente vai trabalhando, né, e aperfeiçoando essa canção, estudando sobre aquele tema. Durante o meu processo de composição, eu tenho mais facilidade com a melodia, né? A letra já é uma parte que eu tenho um pouco mais de dificuldade de me expressar, né? Então eu tenho músicas, por exemplo, que eu escrevi há alguns anos atrás somente o refrão. E depois, com o passar do tempo, estudando, com a ajuda de outras pessoas, eu consegui terminar, né, a música toda. Hoje eu ainda não vivo, né, da música, mas é um sonho, né, um anseio meu. E falta, eu acho, muita oportunidade, principalmente na nossa região. Acho que é pela uma dificuldade das pessoas, e principalmente as igrejas, enxergarem também como um trabalho. Então, porque para Deus você não pode comercializar isso, entendeu? Então eu acho que essa é uma dificuldade e por isso que falta tanta oportunidade. Meu nome é Angélica, sou nascida em Eldorado, Mato Grosso do Sul, mas eu moro em Londrina faz mais ou menos 4 anos e eu componho faz 12 anos. O processo criativo, ele se dá por inúmeras maneiras, assim, mas a principal, eu até brinco, assim, que é quando eu tô triste. Se eu tô triste, eu vou compor. Mas eu não sei se a melancolia do momento me deixa mais sensível a essas questões e me faz querer transcrever em palavras aquilo que eu tô sentindo. Então, normalmente, 90% das minhas composições eu compus dessa forma. Eram momentos que eu tava ou em crise, ou em dúvida, ou numa fase que eu precisava tomar uma decisão muito importante, e esses momentos acabam me deixando criativas para escrever músicas. E óbvio que também tem a questão, como eu escrevo músicas gospel, a gente também tem a base na Bíblia, então às vezes eu tô lendo e Deus me dá uma palavra muito específica sobre aquilo que eu tô lendo, e também é parte da questão criativa da música, e então meio que junta essas duas coisas, essa questão de eu estar sensível àquele momento, junto com a estar sensível à voz do que Deus tá me falando, e eu tento juntar as duas coisas para escrever a canção que eu tô trabalhando naquele momento.
Normalmente, quando eu tô escrevendo uma música, ela nunca segue um padrão. Eu já escrevi músicas que começou por uma frase muito específica, já escrevi músicas que, eu tava com ritmo na cabeça, mas a letra não tava tão bem formada assim. Às vezes já comecei escrevendo um refrão e, nossa, o refrão é muito legal, mas demorou muito tempo pra eu conseguir achar como que seria o começo daquela música, mesmo tendo o refrão pronto. Tanto que eu tenho composições que até hoje eu nunca consegui terminar. Eu tenho, às vezes, o formato dela pronto na minha cabeça, mas ainda falta alguma coisa porque parece que eu não consegui chegar no que aquela música precisa. Assim como tem músicas que vieram muito rápidas. Então, assim, músicas que eu comecei e foram muito rápidas. Eu posso citar a música? Retira de Mim, que é uma música, a primeira música que eu gravei em estúdio, ela foi uma música muito pronta. Eu tava num processo contra a depressão. E essa foi uma música que eu não conseguia dormir de madrugada. E eu tava ali com o meu violão e ela veio do começo ao fim muito certinha. Tanto a primeira parte, o refrão, a segunda parte. Então ela veio uma música muito pronta. E sendo muito sincera, isso é muito raro de acontecer, muito raro. Normalmente a gente escreve um pouco, passa um tempo, escreve outra parte. É um processo um pouco mais demorado. Mas essa foi, vamos dizer que foi uma. Ai, como é que é a palavra? Vamos dizer que foi uma exceção daquilo que um compositor normalmente trabalha, pelo menos pra mim. Mas outras músicas já foram um pouco mais difíceis de ser trabalhadas, já foram mais demoradas, às vezes coisas de uma semana, às vezes coisas de meses, às vezes muitas músicas ainda nem foram terminadas por causa que é um processo muito único cada música, assim. E que se eu tivesse alguém compondo comigo, às vezes o processo seria realmente mais rápido, porque duas cabeças às vezes acabam pensando melhor que uma. Porém, como eu falei que o meu processo de composição, ele normalmente vem de questões muito profundas, de momentos muito sensíveis, às vezes a pessoa, ela não vai estar vivendo aquilo que você está vivendo, às vezes ela não vai conseguir transcrever da maneira que você precisava que aquilo fosse transcrito na música. Então, é muito particular. Eu não tive ainda experiência de escrever uma música com ninguém, então não posso falar. Mas eu acho que também é um processo que, abordando assim com outras pessoas, pode trazer experiências novas, coisas que você nunca viveu como compositora, coisas que realmente podem ser muito produtivas que a gente tem que estar aberto a viver. Eu acho que a minha maior fonte de inspiração talvez seja referência daquilo que eu já lido no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com internet, então eu tô o tempo todo na internet. Então, muitas vezes eu tô ouvindo uma pregação, por exemplo, e às vezes uma palavra que aquela pessoa fala me encuca, fica na minha cabeça e eu fico dias com aquilo na minha cabeça, porque aquilo me confronta de alguma forma. E aquilo fica, eu falei, caramba, isso dá uma música. Então, é muito interessante esse processo, assim, de quando você tá no seu ordinário, no seu dia a dia, fazendo coisas nada a ver, você nem tá, às vezes, intencionalmente querendo escrever alguma coisa, mas aquilo fica, porque o teu chamado fica querendo que você traz o seu dia a dia pro seu chamado. É a mesma coisa, eu não toco violão, mas eu sei 4 notas no violão. Então, às vezes, eu só quero ficar ali tocando 4 notas e às vezes essas 4 notas se tornam inspiração para ficar, caramba, essa aqui é uma sequência legal de notas que pode transcrever uma música muito interessante. Então, é muito difícil falar. Às vezes você tá no mercado e vem uma inspiração de música, às vezes você tá intencionalmente querendo escrever uma música e não vem, então é muito relativo essa questão. Mas normalmente, como eu falei, se eu tô triste, é o gatilho pra mim querer escrever e funcionar. Bom, atualmente eu não vivo exclusivamente da música, ainda quero chegar nesse patamar. Talvez uma coisa que me boicota de viver 100% isso é a minha dificuldade em entregar uma música minha, por exemplo, para outras pessoas, porque eu sou compositora e eu sou cantora também. Então, muitas vezes eu quero cantar as minhas composições por saber que normalmente tem essa questão pessoal daquilo que eu vivi, mas muitas vezes isso me limita também por não ter essa coragem de oferecer as minhas composições para outros ministros. Então, é meio uma espada de dois gumes. Mas eu sei que vai chegar um momento de eu escrever para outras pessoas que é algo que também tá no meu coração, mas talvez sem esse peso de que é algo muito pessoal que eu vivi também. Bom, de todas as minhas composições, eu acho que eu destacaria 3. Como eu citei aqui, Retira de Mim.
ela foi um marco da minha pior fase da vida, que foi a fase da depressão. E ela foi uma música que Deus falou muito comigo. Então, ela é uma das escolhidas, assim, como marco mesmo. A segunda foi A Caminho Estreito, que é a segunda música que eu gravei, porque ela foi um divisor de águas ministerialmente falando, porque foi uma fase que eu já não sabia se eu queria realmente ter esse ministério como cantora, então Deus também veio e falou comigo. E a terceira, essa já é uma coisa mais técnica, é uma música que eu pretendo gravar ainda, ela se chama Teu Amor. E é uma música que, tecnicamente falando, é uma das minhas preferidas. Ela tem uma levada que eu nunca tinha composto nada do tipo, não foi base de violão, então, às vezes, muitas vezes, como compositor, a gente acaba sendo muito repetitivo, seja com notas, seja com melodias. Então, eu vejo a Teu Amor com essa diferença, porque ela foi uma composição que eu não tava triste, que eu não tava com violão, então ela meio que foi a exceção da exceção. É uma música que eu gosto muito, muito de ouvir, de ministrar. Ela tem um quezinho especial no meu coração. Espero um dia, em breve, vou gravar ela aqui. Acredito muito que o processo de composição é um dom. Eu acho, assim como o processo de cantar é um dom, de tocar é um dom, só que muitas vezes o processo de composição também é algo que você pode buscar, mesmo que você, às vezes, tenha consciência que você não tem ele. Ah, eu acho que eu não tenho o processo de composição. Só que é algo que você pode buscar, que você pode aprimorar. E era algo que, até então, conforme eu fui crescendo, eu achava que eu não tinha. E era algo que eu falei assim, cara, eu quero ter, eu quero ter. E eu comecei a buscar, eu comecei a trabalhar nisso, até eu entender que eu conseguia. Então, eu vejo isso como um processo de busca também. Então, é algo que realmente faz parte de mim. Eu sou muito feliz em ter isso, assim, como... mesmo não vivendo disso hoje, mas ter isso como uma possibilidade. Depois de ouvir as histórias e desafios dos artistas e compositores, é hora de mergulharmos em uma parte fundamental do processo para a música chegar em nossos ouvidos: a produção musical. Vamos conhecer um pouco dos bastidores e do processo criativo, desde os primeiros arranjos, passando pelas gravações em estúdio, até o momento em que a música finalmente chega aos ouvidos do público. Vamos descobrir como essa engrenagem invisível transforma ideias e emoções em sons que conectam corações e cruzam fronteiras. Meu nome é Guilherme, eu sou produtor musical, já faz 8 anos. E hoje eu sou proprietário do estúdio aqui em Biporã, da DGA Music. E para falar um pouquinho sobre esse processo de composição e depois de produção, toda composição ela é algo que o artista é inspirado numa vivência ou algo que ele carrega, né, dele. Então, assim, existem pessoas que nascem com esse dom de composição já, que exercitam isso, e existem cantores e intérpretes que são apenas intérpretes, né? Então, para isso, a gente tem muitos meios de conseguir uma composição para uma pessoa. Então, quando a gente vem produzir uma música, muitas vezes as pessoas não têm a música, então a gente consegue ver como é o estilo dessa pessoa, como é o estilo do artista, do que ele gosta, e através daí ou compõe uma música nova, ou a gente consegue parceiros que compõem e tem uma música para esse artista. Então, o primeiro passo de uma produção é achar o repertório, que seria a produção para esse artista, né? Depois, pós isso, a gente começa o início de pré-produção, que é onde a gente vai fazer o esqueleto da música. Então, a gente grava todos os instrumentos em uma pré, né, para poder alterar, poder mudar e deixar do gosto do artista, deixar no estilo do artista. E após aprovação do artista, após todas as alterações feitas de pré-produção, a gente começa a chamar os músicos para vir gravar no estúdio. Então, somente pós a pré-produção feita que os músicos vêm para o estúdio, aí a gente começa colocando os instrumentos, bateria, baixo, guitarra, violão, teclado. E no final, o artista vem para colocar a voz. Então, resumidamente, o processo de produção musical se baseia nisso. Desde o início, lá na composição, na escolha do repertório, a melhor escolha para aquele artista, aquilo que se enquadra no estilo de vida dele, no estilo que ele usa, aquilo que ele gosta de ouvir, que ele gosta de cantar, até o final, que é a parte da produção, que é onde a gente coloca a vida naquela música, né? Então, basicamente, é assim que funciona o processo de produção musical. Após a produção musical feita, após as gravações dos instrumentos todos feitos, gravados, a gente vai para o processo de edição, onde a gente edita todos os instrumentos, deixa tudo certinho no tempo, edição de voz, onde
A gente faz alguns ajustezinhos de afinação se precisar. Após isso, vamos para mixagem, que é onde a gente acerta toda a equalização, todos os volumes dos instrumentos, deixa a música pronta e assim, e o final seria a masterização, que é onde a gente junta tudo isso que a gente fez na mixagem e transforma em uma track só. Então, esses são o processo final da produção musical. E logo após isso, a gente vai para a parte de distribuição nas redes sociais, distribuição em Spotify, Deezer e plataformas de áudio, gravação de clipe para colocar em YouTube. Então, esse é o processo completo da produção musical. A maior dificuldade que eu vejo hoje no meu segmento, que é o gospel, é o artista e o intérprete entender que ele não precisa ser o compositor. Geralmente as pessoas têm muito um preconceito que a música que ela vai gravar tem que ser dela, mas isso não necessariamente é uma regra. Por isso existem compositores que vivem disso, né, que compõem e para qualquer tipo de artista, que a gente pode ter um melhor repertório, uma melhor música com outra pessoa, que às vezes vai encaixar muito melhor do que uma música que a própria pessoa fez. A maior dificuldade que a gente tem hoje no meio do gospel é a parte de investimento. Hoje, para você gravar uma música, desde escolher a composição, se você não tiver essa composição, fazer a pré-produção, produção, mixagem, masterização, é um custo muito alto. E vídeo, né, no final, é um custo muito alto. Então, hoje no gospel, é um problema que a gente às vezes encontra um pouco, do artista entender que isso é um investimento para a carreira dele e é necessário ter esse investimento. Às vezes o mínimo que a gente consegue é o necessário para poder começar uma carreira artística. Então, talvez o investimento, entender que música não é um gasto, é um investimento. Se você quer viver disso, talvez seja uma barreira que a gente precisa ultrapassar ainda. Hoje eu vivo profissionalmente da música, né? Trabalho diretamente dentro do estúdio com produção musical somente. Então, assim, a música para mim hoje é tudo, né? É da onde a gente consegue trabalhar, realizar sonhos, ter o nosso sustento, ganhar o nosso dinheiro. Então, a música para mim é tudo. Desde criança, desde os 12 anos que eu toco, a música é o que me leva a buscar novos desafios, buscar novas metas. Então, hoje para mim a música é tudo. O futuro da música segue um caminho cheio de possibilidades, onde a tradição caminha lado a lado com a inovação. Novas ferramentas, tecnologias e formas de distribuição ampliam o alcance dos compositores, permitindo que suas criações cheguem ainda mais longe, cruzando fronteiras e conquistando novos públicos. Os desafios continuam, mas as oportunidades também crescem. E enquanto houver compositores que traduzem sentimentos em melodias e histórias em canções, o futuro da música brasileira estará garantido. Ficou aqui o desafio pra gente compor uma música agora. Bora? Será? Se a gente vai fazer uma música em grupo, tipo, porque eu tô pensando, o processo é meu, né, ali. Mas se a gente tá em grupo, a gente precisa, pra otimizar, né, ser melhor sucedido, ser bem sucedido, a gente precisa definir um tema. Fica melhor pra todo mundo se conectar. Só que daí que tá, ó, que nem assim. A Thay Eu fico com a melodia A Thay é aqui. boa com a melodia. A Glenda é boa com letra, com poesia. O Benelli é bom com os dois, porque ele é um baita de um tecladista. Não, só que eu tenho dificuldade, às vezes, de encaixar uma na outra, porque eu faço as duas. Às vezes uma não tá boa, a outra não tá boa. Então, mas quando a gente tá fazendo em conjunto, eu tenho muita facilidade, porque daí você põe a tua, eu menos das duas, aí vem uma ideia maluca e fica legal. Mas, tipo, você É que fica mais harmonioso cantar assim Eu também acho. do que você cantar uma coisa que não rima Ai, meu Deus. nessas Entendi. notas. Eu acho que isso é vício de compositor, cara. Não é vício. Porque a gente pode encorpar ela na melodia depois, entendeu? Só, né? É. Depois tinha uma outra parte, mas dá pra fazer só até aí e o refrão. Vai lá. 3, 4. Se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Outra parte?
parte? Faz, é. Vixe, mas nem lembro mais. Vamos criar então. Eu ia pra Lá menor aqui. Na, 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 na. E aí vai pro refrão. Mas só uma estrofe, outra estrofe diferente pra colocar ali, pra eu não repetir. Tá aí uma coisa que é vício de composição minha. Eu não gosto de fazer estrofe, tipo assim, repetir, assim. Tipo, tem que ter uma segunda. Eu gosto da minha ponte. A ponte É, eu sempre gosto A de ponte tem que ser uma. entendeu? 2 vezes repetir, não gosto. A única que eu fiz que é repetitiva é aquela céus e terra cantam, Senhor, só essa. Nossa, se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Eu não me escondi, eu sempre estive aqui, de braços estendidos. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque o seu comigo. Se me buscares, me encontrarás. O que pedir a mim, eu te darei. Batei a porta e deixa eu entrar pra habitar. E ali eu estarei com vocês. É, legal. A composição é e sempre será o primeiro passo de uma longa jornada. E por mais que o futuro da música esteja repleto de inovações, é no ato de criar que tudo começa. A composição, ela traduz uma mensagem que está ali dentro. Então, quando eu componho uma canção, eu me sinto exatamente assim, traduzindo um sentimento que ninguém ia saber se eu não escrevesse aquela música, por exemplo. Então, é isso, eu traduzir algo. A música, pra mim, ela representa a liberdade. Tipo assim, tudo que eu queria falar, expressar, é música, assim. Porque eu escrevo muito melhor do que eu falo. Se alguém, tipo assim, chegar em mim e falar assim, quero te conhecer, não escuta o que eu falo, ouve o que eu tô cantando ou leia algo que eu escrevi, vai me conhecer muito melhor. Pra mim, a música é uma forma de me expressar. É como se fosse uma resposta a algo, a algum assunto, ou uma resposta a Deus. A música, pra mim, ela é o centro de tudo, assim. Às vezes até sou um pouco clichê. Então é como se a música sempre estivesse muito presente em todos os momentos, sejam bons, sejam ruins. Eu vejo como a música como o centro de tudo. Não consigo pensar numa época da minha vida em que não tem uma melodia, algo assim que me lembre. Hoje, pra mim, a música é tudo. É o que eu tenho de metas, é os meus planos futuros. A música, pra mim, é onde a gente consegue transmitir os nossos sentimentos, aquilo que a gente tá vivendo. Então, hoje a música se tornou uma extensão do meu corpo, assim. Pra mim, a música é tudo. O futuro da composição brasileira está nas mãos de quem escreve as próximas páginas da nossa história musical.